Graça e paz, igreja, muito bom dia. Como é bom estarmos na casa do Senhor, na presença dEle, podendo louvar e engrandecer Teu santo nome. Convido você nessa manhã, junto conosco, louvar ao Senhor, que seu coração possa estar aberto para receber o melhor de Deus. Amém. Numa noite escura, me chamaste pra vida, tua luz eu vou brilhar. Tua paz acalmou o mar e me deu a vitória, és a minha força. E tudo que eu preciso está em ti. Vamos juntos! Tenho alegria em ti, tua paz renova-me. Vivo tua liberdade, vivo tua liberdade. Tenho nova vida em ti, venceste a cruz por mim. Vivo tua liberdade, vivo tua liberdade. Tua cruz me libertou, sobre a rocha me firmou, me justificou. Do inferno me livrou, sou escravo do seu amor, meu pecado derrotou. E tudo que eu preciso está em ti. Tenho alegria em ti, tua paz renova-me. Vivo tua liberdade, vivo tua liberdade. Tenho nova vida em ti, venceste a cruz por mim. Vivo tua liberdade, vivo tua liberdade. Estamos unidos a Ele. Estou unido a ti, meu caminho e vida, és a verdade. Vivo tua liberdade. Estou unido a ti, meu caminho e vida, és a verdade. Vivo tua liberdade. Tenho alegria em ti, tua paz renova-me. Vivo tua liberdade, vivo tua liberdade. Tem nova vida em ti, venceste a cruz por mim. Vivo tua liberdade, vivo tua liberdade, vivo tua liberdade, vivo tua liberdade. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
Te agradecemos, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor nos desampara. E mesmo aqueles que estão distantes, o Senhor espera e o Senhor busca, porque o Senhor não quer ver ninguém perdido. Que possamos ter isso em nossos corações, de não deixar nenhum irmão para trás. Aquele que está triste e desamparado, que possamos ter em nosso coração o desejo de servir e buscar aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bênção, né? Graças a Deus. Graças e paz, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, alegres por mais um domingo que o Senhor nos concede. Mais um tempo de louvar e adorar ao Senhor. A gente começa a louvar, não dá vontade de parar. A maravilha é que sabemos que no céu teremos a possibilidade de fazer isso por 24 horas. E com certeza vai ser um tempo de eternidade muito abençoado, muito bom, que não vemos a hora, né? Eu sei que muitos querem a eternidade, mas não querem morrer. Mas a gente vai ainda acostumando com essa realidade, com essa verdade. Mas que bom, né? No último domingo tivemos aí o término das nossas eleições. E antes das eleições estávamos, né, orando o primeiro turno em quem iria votarmos, segundo turno da mesma forma. Agora já estão eleitos, mas não terminou o nosso trabalho. Como servos do Senhor, precisamos continuar orando para que o Senhor derrame da graça dEle, para que o Senhor possa agir segundo o querer e a vontade dEle. E nós, né, independente, nós temos na nossa igreja irmãos que moram em São Paulo, Santo André, São Bernardo, de todos os lados nós temos, mas todos nós temos uma única obrigação e um único dever: orar pela cidade de Diadema, porque é onde a nossa igreja está. Claro, orar pelas nossas cidades, onde moramos também, mas temos um compromisso como cristão, como igreja que está neste lugar. Então possamos orar, para que realmente esse novo pleito que vai iniciar, possa realmente ter a mão de Deus, agindo, movendo e mudando a realidade de Diadema, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo em Salmos 32, versículo 8. Bênção, né? Chegamos aí em dezembro, né? Um dezembro que muitos de nós acreditamos que tudo já tinha passado, toda essa pandemia já tinha encerrado, já não víamos a hora de... O tema era, né, no início da campanha, a gente ouvia, da pandemia, era que teremos o melhor Natal, a melhor virada de ano, e estamos correndo o risco de nem termos. Vai ser aquela coisa mais restrita, mais ali em família. Então a gente vê que as coisas continuam, não sabemos o que virá por aí. Estamos nas expectativas de novos decretos, já teve aí uma recuada, e a gente percebe que tudo isso vai mexendo com a gente. Toda essa indecisão, toda essa tensão que vivemos vai meio que nos amedrontando. E aí, quando tudo isso acontece, nós temos uma dificuldade de tomar iniciativa, de sonhar. Quantos de nós, nesse período de pandemia, parou de sonhar? Vou esperar o quê? E eu queria então, nesse Salmos 32, quero ler o versículo 8. Salmos 32, versículo 8, estou lendo na NVI, que diz assim, Salmos 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu quero ler novamente, diz assim, dizendo o Senhor, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Diante de toda essa pandemia, de todo esse relato que nós tivemos, de toda agora uma visão que temos do futuro, que muitas vezes ela é bastante míope, e como não é míope, com bastante estigmatismo. Como que nós conseguimos olhar para o futuro diante desse texto? Qual a reflexão que nós precisamos fazer da nossa vida através desse texto? Porque aqui o texto é muito, muito claro. O Senhor está dizendo que Ele vai nos instruir e vai nos ensinar. Que Ele vai nos mostrar o caminho, né, que nós devemos seguir, vai nos aconselhar e vai cuidar de nós. A pergunta é, isso é uma verdade nas nossas vidas? Nós vamos pensar assim, nós conseguimos hoje, será que nessa manhã nos apoderar desse versículo? Isso consegue trazer paz ao nosso coração? Porque, como eu disse, às vezes a pandemia, não só a pandemia, né? A gente fica falando muito de pandemia,
mas muitos, de repente, já têm vivido uma pandemia muito antes do coronavírus, do Covid-19. Uma pandemia espiritual, uma pandemia em relacionamento, um problema complicado, e tudo isso começa a nos barrar e não permite sonharmos. E por muitas vezes muitos não estão só desde março, se não me falha a memória, dia 20, alguma coisa assim, que iniciou toda essa questão de quarentena. Muitos não estão só a partir dali sem iniciativa, muitos não estão só dali sem uma visão do futuro, sem algo realmente para glorificar o Senhor. Tem muitos que fazem anos que estão assim, mas onde nós temos um Deus que promete, que nos garante que estaria conosco. Nós temos um Deus que nos deu a palavra dele, que nos deu a Bíblia para nos instruir, nos deu a Bíblia, como a gente fala, bússola. Antigamente falava muito bússola, né? Hoje não é mais isso, hoje é um GPS. O negócio ficou, né, mais chique. Então, temos aqui como o que vai nos direcionar. Nós temos a palavra, nós temos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E mais do que a Bíblia, nós temos também o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina, aquele que nos abençoa, aquele que nos direciona, aquele que nos corrige, aquele que nos mostra o caminho. E quando nós pensamos em tudo isso, por que nós não começamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque muitos de nós, a nossa vida é tão sem iniciativa, é tão, sabe, um negócio meio que sem sal e sem açúcar, uma vida só de murmuração, de reclamação. E muitos dizem, estou esperando em Deus. Aí parece que dá até para ouvir Deus falar assim, eu estou esperando em você, porque tudo que você precisou eu já te dei. Tudo que você precisou eu te dei. Aí pedir alguém para fazer um bolo e dar todo o material para ele, não, estou pedindo você para a hora que é para começar, eu falo, rapaz, eu já te dei tudo. Muitos de nós estamos esperando algo de Deus, até no devocional que eu fiz, muitos estão esperando na sua vida aquela ideia do tiro da largada, sabe? Preparar, apontar já e a gente sai correndo. Uma vez eu tive um tempo atrás, eu fui nas Olimpíadas com os embaixadores, né? Tem, né? Vai lá, preparar, ele sai correndo. E tem muitos que têm uma vida inteira aguardando isso, aguardando o melhor momento, aguardando o momento perfeito, mas sabemos que na vida não existe. Muitas vezes o momento perfeito são fração de segundos, que a gente vem, que a gente entra num novo desafio, e muito feliz por entrar nele, depois a gente vê as situações que vai trazendo. Eu estou lendo um livro, que é o tema dessa mensagem de hoje, Direção Divina. O nome do livro é isso, até ouvi sobre esse livro lá na igreja da cidade, em São José dos Campos. E no livro ele tem uma frase que me chama muito a atenção, que ele diz assim, a frase, não é minha, tá? A maioria das frases nunca é minha. Acho que a única que é minha é Deus purinho, o resto nada é meu, nada faz parte da minha vida, nem o ai que eu falo é meu, é lá da terrinha mesmo, né? Então, mas a frase do livro é assim, olha, você não precisa ter fé para terminar. Os projetos que Deus tem, aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós não precisamos de ter fé para terminar, mas precisamos ter fé para começar. Precisamos ter fé para dar o primeiro passo. Precisamos ter fé realmente para crer que o Senhor está conosco nessa jornada. Muitas vezes não sabemos o que vai ser do final, não sabemos como chegaremos ao final, mas Deus está garantindo. Assim foi com Abraão. Deus não mandou ele sair, sai da tua terra, da tua parentela. Ele simplesmente teve fé para começar. E o resto era com Deus. E será que o Deus está esperando, o que o Senhor está esperando de nós, não é isso? Não é realmente ter uma iniciativa, é dar o primeiro passo, é de repente molhar as plantas dos nossos pés, e iniciar a jornada que Deus tem. De repente a fé, estamos aí esperando uma fé para contemplar, para terminar tudo. Irmãos, quem faz a boa obra na nossa vida é o Senhor. Quem nos garante a vitória é Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, que tem aí 365 vezes a palavra não temas. Acho que é uma história mais ou menos dessa, porque o Senhor dizendo, olha, eu estou com vocês. Aquilo que Deus tem, de repente uma mudança de vida que estamos precisando, indo agora aí no final de ano já, porque estamos no final do ano de 2020, mas creio eu que muitos de nós não estamos na expectativa de que possa ser o último mês da nossa vida. Então, não precisamos esperar, porque agora começa aquela lorota. Não, eu tenho alguns projetos, eu tenho alguns sonhos, mas vou esperar janeiro,
Vou esperar depois do carnaval. Por quê? Por que não já? Por que não agora? Por que não nesse momento? O que de repente você precisa para começar? O que realmente precisamos para começar a ter uma vida que vai glorificar mais ao Senhor? Às vezes quando olhamos para o nosso passado, e alguns, permanecem no passado, existe um pior lugar que a gente pode morar, o pior lugar que nós podemos estar é no nosso passado, porque às vezes o nosso passado nos traz vergonha, o nosso passado muitas vezes são coisas que nós não gostamos de lembrar, e quando olhamos para lá nós temos a plena convicção e a certeza que nós não podemos mudar o nosso passado. Quantas coisas nós nos arrependemos, quantas coisas de repente fizemos e nos arrependemos, quantas pessoas, porque nós somos muito bons de anotar e avaliar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos machucam, as pessoas que nos prejudicam. Será que nós temos essa mesma lista daquilo que nós fizemos? De pessoas que ofendemos, de pessoas que magoamos, de pessoas que decepcionamos? O mesmo tanto que nós somos ofendidos, nós também ofendemos. Por isso, muitas vezes, nos arrependemos do nosso passado. E uma outra frase desse livro, que até indico você comprar um bom livro, que ele diz assim: o seu passado ou o seu pecado não te define. Principalmente nós que estamos em Cristo. Ele nos lavou, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então o pecado não nos define. O que é que nos define então? O que é que nos define? Sabemos que quando olhamos para o nosso passado, para algumas coisas, de repente, até coisas que fizemos nessa semana, de repente ali não houve uma direção divina. De repente ali não fomos guiados pelo Senhor. E isso muitas vezes começa a nos inibir de realmente viver uma vida que vai glorificar ao Senhor, que vai exaltar o nome dEle, mesmo diante das lágrimas, mesmo diante dos choros, mesmo diante da dor, mesmo diante de qualquer situação. Mas muitos de nós ficamos com o nosso pensamento, com os nossos pés enraizados no passado. E esquecemos que a vida ainda não acabou. Temos muitas coisas para viver. Muitas coisas o Senhor pode transformar. Precisamos entender, e nós temos exemplos disso, de quantas pessoas que nunca é tarde demais para começar. Sempre há tempo de viver o melhor de Deus. Sempre existe a oportunidade, de repente, de ser um pastor melhor. A oportunidade de ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Nunca é tarde. Ah, mas olha o meu passado, tudo que eu já fiz, já fez. Não adianta ficar olhando para lá. Vamos olhar para o futuro e ver o que podemos começar a melhorar. Mas não dá também para começar o futuro, olhar para o futuro e sair desencarreirado. Desencarreirado é lá da terrinha, né? E já tem que começar um linguajar, vir nas férias e já chega lá para se habituar com o ambiente. Mas não dá para sair de qualquer jeito. Muitos dos nossos projetos são projetos de Deus, são sonhos de Deus, mas são frustrados porque Deus nos dá o projeto, Deus fala: olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar, eu cuidarei de você. Só que Deus dá o projeto para a gente e fala: Deus, agora deixa comigo que eu já sei como vou fazer. Disso aqui eu domino, disso aqui eu entendo, já tenho tantos anos de igreja, tenho tantos anos de pastorado, só não tenho noção que eu já passei nessa vida. Eu tenho experiência, aqui ninguém, eu não tenho mais nada, como diz, uma vez eu ouvi essa frase, né? Eu tenho muito para dar e pouco para receber. Também não é uma frase minha, não, é uma frase de um familiar nosso. Ele sempre dizia, bate no peito e falou: eu tenho muito para dar, mas muito pouco para receber, porque eu já aprendi tudo. E muitos de nós chegamos assim diante de Deus. Fala assim: jamais, eu? É simples, você sim. Pensa no seguinte detalhe: quantas decisões você tomou nessa semana? E de quantas delas você orou antes de tomar a decisão? Quantas delas você pediu direção de Deus? Porque muitos de nós achamos que não precisamos do conselho do Senhor. Já achamos que conseguimos fazer. Quantos de nós, no momento de crise, momento nervoso, momento de bravo, de decepção, a gente fala e ora, fala: Senhor, o meu desejo é esquartejar. Não sei se pode falar isso no culto, né? Mas o meu desejo é esfolar vivo. Essa é a minha vontade. Mas eu não posso, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então me dá sabedoria para agir diante disso. Você fala: pastor, que absurdo orar dessa forma.
Lê Salmos que você vai ver algumas orações que vai te deixar em crise, então. O salmista vai dizer, até quando, Senhor, esconderá o teu rosto de mim? Até quando? Então, irmãos, precisamos olhar para as nossas vidas. Não dá para apagar o passado. Não dá para apagar aquilo que fizeram conosco. Aquilo que nos decepcionaram. Quantas pessoas que a decisão do futuro, a decisão do presente, tem sido baseado no passado? Ah, eu não faço isso porque já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro. Ah, eu não confio mais em pessoas. Porque nós somos muito bons para olhar pessoas que nos decepcionaram. Mas temos dificuldade de olhar pessoas que nos abençoaram. Se eu fizer uma lista de pessoas que me decepcionaram, vão ser enorme. Mas eu sempre exercito para que a minha lista de pessoas que me abençoam, ela possa ser 2 ou 3 vezes maior. Porque o Senhor é que cuida. Como diz o velho ditado, muito mais Deus tem para dar do que o inimigo para roubar ou para tirar. Então nós precisamos pensar nisso. E o desejo do Senhor é que nós possamos ser testemunhas vivas, que possamos ser embaixadores, que possamos fazer a diferença nessa terra, possamos fazer diferença nas nossas vidas. E quando isso vai fazer? E quando vamos começar? Porque muitos de nós queremos ser exemplos de pessoas, bons profissionais, e aí começamos projetos, fazemos projetos enormes. Mas é onde a gente, e Zacarias vai dizer isso, Zacarias capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 10, vai dizer para que nós tomamos cuidado, para que nós possamos observar as pequenas coisas. Muitas vezes nós queremos orar meia hora, mas quanto oramos hoje? Ah, olha, eu não estou orando nada, mas eu vou fazer um desafio de orar meia hora por dia. Não, comece orando 1 minuto, comece orando 2 minutos. A cada dia você vai orando um pouquinho mais, sabe, as coisas precisam, as grandes coisas, ela tem um início, e o início muitas vezes é pequeno. Estava até lendo isso, falando um pouco sobre o Silvio Santos, né, como ele começa a trajetória dele, começa como vendedor e ali vai toda a trajetória a se tornar o que se tornou hoje. Alguns podem dizer sorte, não sei. Mas as coisas, os projetos se iniciam com pequenas coisas e muitas vezes nós queremos desprezar o que é pequeno. Ah, não, para isso eu não, se for desse jeito eu não quero. Ah, não, sabe, eu já ouvi muito essa frase. Ah, não, se for para sair de casa para ganhar pouco, eu não saio. Vai passar fome. Vai precisar de cesta básica, nada contra. Né? Existem momentos que precisamos, sim, às vezes eu começar pequeno, é aceitar ajuda, é aceitar ali porque são das pequenas coisas, são as pequenas decisões que nós tomamos em secreto que vai fazer a diferença. Quantos relacionamentos, quantos casamentos tiveram aquela virada excepcional, aquela mudança que ninguém nunca vai entender. Sabe aquele casal que você fala assim, nossa, aquele casal ali é difícil, né? Sempre um alfinetando o outro. E de um dia você fala, nossa, esse casal é um exemplo. E você fala, quando isso aconteceu? De repente você vai voltar lá atrás, foi um dia que um pediu perdão para o outro. Ao que ninguém viu, ao que ninguém sabia, só o casal. E muitas vezes, muitos dos irmãos que estão assistindo sabem que de repente a sua vida foi transformada. O seu relacionamento conjugal foi transformado por um simples pedido de perdão. Me perdoa, eu errei. Lá em casa nós temos um quadrinho que ficou assim, do Casados para Sempre que fizemos, que está assim, né? Me perdoe, eu errei, eu te amo. E a gente sempre exercita isso. E sempre que é necessário fazer isso, porque são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Muitas vezes queremos dar um presente grande para as esposas. Eu acredito que elas vão gostar de presente, né? Vão. Mas de repente também aquela ideia daquela coisa pequena faz uma grande diferença. De repente passou na rua uma rosinha para quem gosta, um detalhe faz toda a diferença. E muitas vezes, não, se for para dar isso eu não dou, se for para fazer desse jeito eu não faço. E Zacarias vai dizer para que nós não desprezemos as pequenas coisas, porque são delas que formamos as grandes. É como um quebra-cabeça. De pedrinha a pedrinha, a gente monta uma bela imagem, um belo quadro. E qual é o primeiro passo que precisamos tomar? Qual, de repente, é a pequena coisa que precisamos começar a avaliar e iniciar? Se pegarmos esse mês de dezembro e algo que nós precisamos mudar, de repente fazemos uma lista enorme. Eu falo, vou pegar uma. E dessa uma eu vou pegar a mais fácil, a menorzinha. E vou começar então a trabalhar. Se você conversar com o economista, ele vai dizer que quando você tem uma grande dívida, começa quitando as pequenas.
Começa a negociar e vai fazendo as pequenas, ele vai resolvendo. Quando você vê, você não tem mais dívida. Você não tem mais nessa situação. Pequenas coisas. Quais são muitas vezes as pequenas coisas que nós deixamos passar? Eu sempre falo isso, que muitas vezes não é o que se fala que é o problema. Não é o que se fala que vai trazer a situação, mas é como se fala. São questão de detalhes. E quando nós pensamos em detalhes, então não dá simplesmente para observar as coisas pequenas, mas eu preciso também observar os detalhes. E quando nós vemos Daniel, que Daniel foi lá e começaram a procurar na vida dele o que tinha de errado para condená-lo, e não achou nada. Literalmente nada. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 6, você vai ver que eles têm que inventar, criar uma nova lei. Eles criam um novo decreto. Olha, faz um decreto, é assim que nesse decreto a gente pega. Tiveram que criar uma situação para pegar Daniel, porque ele cuidava dos detalhes. Ele cuidava dos detalhes. Ele observava as pequenas coisas e cuidava dos detalhes. E nós? Como? Será que temos observado? Será que eu tenho pensado muito nisso, né? Será que os nossos filhos nos veem orando? Nos veem fazendo coisas básicas do dia a dia. Coisas pequenas, sabe, você dá um tempo, dá uma atenção, que aquilo para nós muitas vezes não é nada, mas para ele faz uma grande diferença. Como está a nossa vida? Precisamos de uma iniciativa, precisamos de direção divina, e permita Deus então te direcionar nas pequenas coisas. Comece a observar os detalhes daquilo que Deus está nos direcionando. Será que o problema que você está vivendo, de repente você está falando que é do cão? Como eu tinha um professor no seminário que falava do cramunhão. E de repente não. De repente é Deus querendo chamar a tua atenção nos detalhes. Deus querendo mover as nossas vidas nos detalhes. Precisamos observar nos detalhes. Porque é através dos detalhes que vem a excelência. Quando você vai limpar alguma coisa, principalmente homem, né, a gente, de vez em quando, a cada 6 meses, a gente manda limpar o carro. Né, alguns mais semanalmente, outros diariamente. A cada vez que a gente vai viajar, a gente limpa para ter uma sensação, né? E ali, de repente, você vai nos detalhes. Você vai falar, nossa, não limpou aqui. Porque eu já tive amigos que ele pega a escova de dente nos espacinhos, cotonete. Porque os detalhes fazem a diferença. Essas coisas vão fazer a diferença. E são nesses pequenos detalhes que você vê a excelência. As irmãs, com certeza, quando vão comprar roupa, vê a roupa de um todo, nossa, que bonito. E depois, quando vai comprar, entra lá dentro, pede, você vai olhar detalhes, como é a costura, como deixou de ser a costura. Eu não falo, daí, em casa a gente vê, tá rasgado, a gente manda costurar, voltar lá para trocar, para quê? Mas são nos detalhes que estão a excelência. Como estão as nossas vidas? E será que vamos esperar 2021 chegar? Para quantos nossos irmãos 2021 já não existe mais? O nosso problema é que às vezes queremos fazer muita coisa. Muita coisa. Eu lembro de uma passagem de Marta e Maria, que Jesus diz a uma delas, só uma coisa te basta. Só uma coisa tem necessidade. Muitas vezes nós queremos mudar a nossa casa. Existem muitas pessoas que querem mudar o mundo. Muitas pessoas querem mudar a IEB. Mas será que tem começado a mudar a sua própria vida? Ah, mas a minha vida é muita coisa, está começando por uma coisa só. Sabe, priorizar uma coisa só. O pastor Carlitos, ele disse uma frase que ele diz assim, olha, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E muitas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas, em tantas situações, às vezes lideramos tantos departamentos que não conseguimos liderar nada. Às vezes estamos dentro da igreja envolvidos com tantas coisas que não fazemos nada com excelência. Será que precisamos, não é isso? Priorizar somente uma coisa. Aí quando isso não acontece, nós queremos responsabilizar outras. Quando nós vamos para Reis, o que o profeta disse a Acabe? Tu vai fazer, é você que vai fazer. Diz para Gideão, é você que vai fazer. É você que vai libertar esse povo. E muitas vezes aquilo que é para nós fazermos, nós queremos responsabilizar outro. Ah, minha vida de oração é assim por causa da minha esposa. Ela não ajuda, poxa, eu convido, nunca vem. Não, minha vida de oração está assim por causa do meu marido. Não, a minha vida com Deus é assim por causa olha o traste que Deus me deu. Assuma a responsabilidade da sua vida. Porque o negócio de Deus é com você. A questão com Deus é comigo. Então eu preciso
assumir a responsabilidade da minha vida. Eu preciso realmente ser o protagonista da minha vida. Não permitir que outras situações ou que outras pessoas venham. Eu preciso assumir os meus erros, eu preciso assumir a direção da minha vida, preciso assumir a direção da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da minha vida como um todo. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não interessa. E o que você está fazendo? Precisamos de direção divina. Não só para o período pandêmico, mas para em todos os momentos da nossa vida. Para isso, precisamos observar. Eu aconselho mais uma vez você, de repente, se quiser, compre este livro. Essa mensagem eu tirei de lá, achei o livro muito sensacional. Tem também na Igreja da Cidade, no site deles lá, os cultos sobre isso. E eu estou trazendo porque para mim foi algo que tem feito a diferença na minha vida. Porque muitas vezes, como pastor, como diz alguns, né, nós temos muita coisa. Realmente, mas existem coisas que são principais. Existem coisas que são importantes. Ah, tem muita coisa realmente, mas eu preciso priorizar uma coisa. E fazer ela. E depois executar ela. Depois dela eu passo para outra. E dentro dessa uma coisa só, existem detalhes que a gente precisa observar. Existem aquelas situações. Mas entendo também que a responsabilidade é minha. Que eu preciso assumir a responsabilidade. Não dá para falar, a igreja está passando por problema, é por causa do ministério tal, é por causa... Não, a responsabilidade é minha, existem coisas que são responsabilidade nossa. E não é uma questão de se fazer de vítima, não é uma questão de, ela está frente, coitadinha, não, é a responsabilidade, e precisamos assumir, porque enquanto não assumimos as rédeas das nossas vidas, e permitimos Deus cuidar, eu não sei quanto já viu um animal, né, como diz um touro estourado. De repente, muitos não vão saber o que é essa expressão. Muitos, quando dizem, olha, o touro estourou, vai achar que ele explodiu. Não, ele sai e não tem nada que cerca ele. Quando um touro está estourado, muitas vezes você subir na árvore não vai resolver o teu problema. A gente brincava, né? O touro estourou, ó, pede a Deus para que Deus te guarde, porque não tem cerca mais que cerque ele, não tem carro que cerque, não tem nada. Porque ele vai e sem rumo, sem direção. Ele vai batendo no que está na frente. E muitas vezes a nossa vida está assim. Está um animal desencarreirado. Um animal que nós soltamos a rédea. Ele está indo, sabe Deus para onde. E muitos de nós olhamos para os quatro cantos e não sabemos o que fazer da nossa vida. De repente, mais uma vez, estamos próximos de Natal, próximo de Ano Novo, próximo para mais um ano que se inicia, e nós não sabemos o que queremos da nossa vida. Nós estamos simplesmente sem direção, estamos simplesmente sem objetivo. Muitas vezes estamos casados, mas sem propósito no relacionamento. Estamos casados, como a gente brinca muitas vezes, nós somos casados, prazer. Não conhece, não sabe quem é quem. Precisamos de direção divina. Precisamos assumir e que Deus quer fazer isso. Que o prazer de Deus, o desejo de Deus é realmente poder nos direcionar. O desejo de Deus é fazer de nós instrumento dele. Assim como ele fez com Paulo, até então Saulo, depois transformou para Paulo, que ele falou, ali vai ser um instrumento para mim. Um instrumento para me glorificar. Um instrumento para levar a minha mensagem. E é o que Deus quer fazer de nós. Eu sei que muitas vezes a nossa vida toma rumos muito doidos às vezes, mas comece aos poucos. De repente nós não conseguimos tudo, mas fala hoje, Deus, essa questão aqui, o Senhor vai direcionar. E eu vou esperar do Senhor, para que o Senhor guie. E nada, ninguém, eu não vou tomar nenhuma atitude nisso, enquanto não tiver uma plena convicção que o Senhor está me direcionando. E aí começarmos a observarmos os detalhes. E, mas fulano falou, não. A responsabilidade é minha. A responsabilidade de orar pela tua vida é você. É você. É você que tem responsabilidade. A responsabilidade de crescimento espiritual é tua. Não é da igreja, não é do pastor. Não. O que nós fazemos como igreja é auxiliar. É te ajudar. Agora, com todo carinho, não dá para ajudar quem não quer ajuda. Não dá para pastorear quem não quer ser pastoreado. A gente brinca, né, aqui com os pastores que a gente não tem aquela bola de cristal e falar, Senhor, Senhor,
Revela quem está com problema para que eu possa ligar. Revele para quem está passando por uma situação que eu possa ir atrás. Meu querido, se você não me ligar e falar que está com problema, eu não vou saber. Eu não tenho tom de adivinhar. E como diz que mineiro é meio devagar, tem hora, então você já viu que vai ser mais difícil ainda. Agora, quando chega para a gente, pastor, eu não estou vivendo um momento bom. Ore comigo. Vamos orar. Vamos chorar. Vamos pedir direção divina. Falar, Senhor, me direcione. Mas para isso, precisamos começar. De repente você fala, eu nunca compartilhei a minha vida com ninguém. Comece fazendo. Comece falando poucas coisas. Comece falando o time que você torce. De repente tem que orar. Alguns aqui estão orando, né? Alguns estão vendo se Deus... Mas está difícil. Tem uns aqui que é quase impossível. Mas sabe, começa com detalhes, com pequenas coisas. E nós vamos ver o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas dentro da direção divina, a primeira coisa que nós precisamos fazer é começar. Começar. É realmente dar o primeiro passo. Eu quero encerrar perguntando para você, está disposto? Está disposto a começar? Ah, pastor, deixa para o ano que vem. Não, tem nada de ano que vem. Tem o dia de hoje, é já. Pastor, mas o senhor tem muita coisa, o senhor é muito ocupado. Realmente, tem muita coisa para fazer. Por isso que existe algo chamado agenda. Que quando agendamos, tudo é possível ser feito. Pastor, mas vem te cobra, mas vem a gente agenda e não dá, cobra. O meu desejo é ser o teu pastor. E como teu pastor, a qual Deus me colocou aqui, você tem todo o direito, toda a autoridade de me cobrar. Pastor, o senhor falou que ia conversar comigo tal dia. Qual dia? Mas, cobra, filho, cobra. Porque às vezes as situações vão acontecendo, mas a ideia é que juntos possamos crescer, para que juntos possamos ter direção divina, para que juntos possamos começar. Pense nisso, porque o Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer te instruir. O Senhor quer te mostrar o caminho que Ele tem para a tua vida. O Senhor quer te direcionar, porque Ele quer que eu e você possamos ser um instrumento na mão dEle. Amém? Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo. Daqui a pouco estamos de volta, né? Nosso culto à noite, com certeza vai ser bênção. Temos toda a atividade aí durante a semana, temos nossos devocionais, terça e quinta. Não deixe de participar. Não é o fato de simplesmente você assistir, meu querido, compartilhe. Sabe, coloca lá, compartilhar é bênção. Coloca no seu status do WhatsApp, vai ser bênção, vai alcançar mais pessoas. Temos aí o nosso desafio do Panetone, né, para o projeto Dançar e Florescer. Abençoe, é bênção. Temos aí tantas coisas para acontecer e temos, né, já foi lançado aí alguns desafios para você. Abrace isso. Não estamos colocando para um ou para outro, não, desafio para que todas as famílias possam participar desse projeto. Vai ser bênção, com certeza vai ser muito gostoso, muito abençoado. Participe conosco, vamos ter esse mês de dezembro, mesmo com pandemia, eu não posso falar mais não, mas vamos ter muita novidade aí. Vamos ter muita novidade para abençoar a tua vida. E se você foi abençoado por tudo aquilo que tem feito, compartilhe. Fale com as pessoas, não comigo, mas com quem você sabe. Fala, olha, aquilo que vocês fizeram me abençoaram. Sabe, ninguém precisa aqui. Estava aqui agora o Som, a Ju, o Rodrigo, eles não precisam de elogio, eles não têm necessidade disso. Mas quando chego, olha, foi bênção, é como para a gente uma confirmação. Estamos no caminho certo. Então, meu querido, vamos estar juntos crescendo para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor possa ser glorificado em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, porque Deus é muito bom quando olhamos para a tua palavra e vemos que o Senhor quer nos abençoar. Olhamos, ó Pai, entendemos que o Senhor quer nos direcionar, que o Senhor quer nos aconselhar. Esse é o teu projeto para nós. Mas muitas vezes, ó Pai, estamos com tanta coisa na cabeça e muitas vezes a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso coração, os nossos pés estão presos no passado e não conseguimos ver que o nosso passado, ó Pai, já foi perdoado, que o Senhor nos dá nova vida, que em Ti nós fomos tornados, ó Pai, nós nos tornamos nova criatura, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos nova criatura, nós somos livres, nós somos libertos para viver o novo do Senhor, para realmente viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas sabemos, ó Pai, que para viver esse novo, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, não é simples. Precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor nos pegue, ó Pai, pelas mãos,
Às vezes, como fazemos com os nossos filhos, como fazemos com a criança pequena, tomamos pela mão para atravessar uma rua, ou para passar por um local um pouco perigoso. Assim, ó Pai, nós vamos precisar do Senhor. E muitas vezes nós não sabemos como tudo isso funciona. Então, Senhor, nos ajude. E que possamos hoje tomar a decisão de iniciar. Que possamos pegar algo que nós sabemos que precisamos mudar. E realmente começar a trabalhar para que isso se transforme, ó Pai, em uma bênção, se transforme em algo novo, para que o Teu nome possa ser glorificado. E eu quero orar ao Senhor, Pai, agradecido a Ti por essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Um beijo no teu coração e fique com Deus em nome de Jesus.